Olá, meu aluno, minha aluna, tudo bem? Sejam bem-vindos ao AlphaCom. Eu sou Rony Ribeiro, professor de língua portuguesa, e é muito bom ter você aqui com a gente, porque aqui você sabe, a gente constrói a aprovação. E é muito bom começar a semana letiva, segunda-feira, com língua portuguesa, português na veia, tá certo? Deixa eu pedir uma coisa a você. Pegue papel, ó, pegue caneta, tá? A gente vai trabalhar questões de acordo com a sua banca, de acordo com o seu edital. E o que é, prof? TSE unificado. Português, Polícia Judiciária. E aí você se pergunta, e se eu não for fazer esse concurso, esta aula vai servir para mim? Com certeza, né? Português é português, embora cada banca tenha a sua forma de cobrar. Claro, quando você presta um concurso público, né, é importante que você, primeiro, saiba a disciplina que vai ser abordada, segundo, que conheça a banca. Mas a disciplina é o mais importante. Ok? Eu preciso saber português. Esse português pode ser cobrado em qualquer banca, embora cada uma tenha uma preferência, um estilo. Aqui a gente vai conhecer a banca Sebrasp. A gente vai ver como ela cobra alguns assuntos que a gente está trazendo aqui, tá certo? Depois ela replica isso aí, né? Porque ela tem um padrão, toda banca tem um padrão, claro, com outro texto, com outros exemplos, tá? Não exatamente igual, claro, mas né, a gente vê padrões, então é muito bom a gente estudar, né, a língua portuguesa e conhecer a banca, ok? E você pode ter certeza que muito do que a gente está vendo aqui, né, é o que você vai encontrar na sua prova, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer essa imersão na língua portuguesa, conhecer o português, conhecer a banca, porque a gente vê muita similaridade entre o que a gente trabalha aqui nas nossas aulas e o que você encontra lá na prova, porque são questões da banca, né? Como eu disse a você, ela tem um padrão, certo? Esse padrão é mantido sempre, beleza? Então, vamos lá, clica no módulo aula, tá certo? E vamos construir a aprovação. Quem vem a uma aula de língua portuguesa quer o quê? Português. Então, vamos fazer essa imersão. Se você puder, ó, já deixa o seu like, bacana. Outro dia alguém falou assim, prof, foi 2 likes. Não, só um like, tá bom, beleza? Então, vamos lá que uma horinha passa muito rápido. Então, começamos aqui ó, com a primeira questão que diz assim. Né? E pega papel e caneta, hein? Vai ser importante para você fazer um registro aí das informações que a gente traz aqui. No trecho, diga não às corrupções do dia a dia. Seria correto o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo A em dia a dia. Olha só, primeiramente vamos entender o que é crase. Né? Crase não é um acento que se põe no A. Crase é a fusão de a preposição com outro a, certo? Então, para ver crase eu preciso ter 2 as e o primeiro a é uma preposição. Essa preposição é exigida, regida, ou por um verbo ou por um nome. O segundo a pode ser um artigo, né? Pode ser o a que introduz, né, pronomes aquele, aquele, aquilo, a qual, as quais, ok? Então, olha só, o que nós temos aqui? Dia a dia. Se você observar, né, dia é palavra masculina, então não ocorre crase antes de palavra masculina. Ok? Então, primeiro ponto que a gente vai considerar aqui, não ocorre crase antes de palavra masculina. Segunda coisa, não há artigo entre palavras repetidas, ou seja, não há crase entre palavras repetidas. Perceba que se houvesse artigo aqui, seria dia ao dia, considerando que dia é palavra masculina. Se eu tenho aqui, por exemplo, ó, lado a lado, certo? Esse a é somente uma preposição, porque lado é palavra masculina. E se houvesse artigo, a gente teria o quê? Lado ao lado. Não é assim? Lado ao lado. Ok? Então, entre palavras repetidas não há artigo. E se forem femininas, ó, como frente a frente, houve uma acariação, eles ficaram frente a frente. Não há artigo entre palavras repetidas, por isso que não ocorre crase. Tá? Frente a frente, cara a cara, ok? Então, em dia a dia, não há crase. Se houvesse artigo, seria o artigo o e não artigo a, porque dia é palavra masculina. Então, duas informações aqui, né? Não há crase antes de palavra masculina, não há crase entre palavras repetidas. Por quê? Antes de palavra masculina não há o artigo a. Entre palavras repetidas também não há artigo, somente preposição.
E como o crase é a fusão de A mais A, na ausência de um A, não ocorre crase. Ok? Então, o primeiro item está errado. O assunto de crase é muito comum na banca, tá certo? Por isso que eu disse a você, é importante a gente conhecer o português e conhecer a banca, né? Porque os assuntos vão se repetindo, a estrutura de questão, tá certo? Que a banca tem um padrão, né? E esse padrão se mantém, ok? O que dá coerência, né, à prova. Questão 1, portanto, letra E. Vá anotando aí, tá bom? Questão 2, temos o seguinte. Dispor de tanta luz assim, porém, tem um custo ambiental muito alto, avisam os cientistas. Nos humanos, o excesso de luz urbana que se infiltra no ambiente no qual dormimos pode reduzir drasticamente os níveis de melatonina que regula o nosso ciclo de sono-vigília. Agora vem a pergunta. A correção gramatical do texto seria mantida, mas seu sentido seria alterado caso o trecho que se infiltra no ambiente no qual dormimos fosse isolado por vírgulas. Eu preciso observar uma coisa. Esse que é pronome relativo ou não? Porque se ele é pronome relativo, ele inicia a oração subordinada adjetiva. E a oração subordinada adjetiva tem a restritiva e a explicativa. Restritiva, sem vírgula. Explicativa, com vírgula ou travessão, parênteses, e o sentido muda. A correção gramatical se mantém, mas o sentido muda. Porque na restritiva há uma limitação, uma delimitação. Na explicativa há uma explicação ou generalização. Então o aspecto semântico é diferente. Então vejamos aqui, que se infiltra. Esse que é pronome relativo, o excesso de luz urbana, o qual se infiltra, né? O excesso de luz, o a qual, né? O qual se toma excesso, retoma excesso, a qual se retoma luz. Então, esse que é pronome relativo. Ok. Então, morfologicamente, vá anotando aí, viu? Ele é pronome relativo. Todo pronome relativo inicia oração subordinada adjetiva, ok? Essa oração que ele inicia, a oração adjetiva restritiva, ou seja, ela está limitando o sentido desse termo aqui, excesso de luz urbana. Tá? Não está explicando nem generalizando, mas está se referindo somente à luz urbana que se infiltra no ambiente no qual dormimos. Ou seja, não é toda a luz urbana. Então, se a gente deixa de restringir para explicar, então a gente passa agora a generalizar. Aqui se refere só a um tipo de luz urbana. Explicando com uma vírgula antes, a gente vai estar se referindo a todo o excesso de luz urbana. E você percebe que há uma delimitação aqui, há uma restrição, não há generalização. Portanto, se eu colocasse uma vírgula aqui, a correção gramatical se manteria. Por quê? Porque a oração deixaria de ser essa oração que se infiltra no ambiente no qual dormimos. Deixaria de ser adjetiva restritiva para ser explicativa. Agora, o sentido, sim, seria alterado. Seu sentido seria alterado, porque a gente deixa de restringir para generalizar. O que seria aqui? Somente a luz urbana que se infiltra no ambiente no qual dormimos passa a ser toda qualquer luz urbana. Então, o sentido muda e a questão 2 está certa. Esse tipo de questão cai demais na banca. Quando eu falo em replicar, certo? É o estilo, é a forma de cobrar. Com outro texto, com outra frase, com outra sentença, mas nesse padrãozinho aqui. Se eu insiro uma vírgula ou se eu retiro, pode ser a inserção ou a retirada de uma vírgula antes de uma oração adjetiva. Eu mantenho a correção gramatical, altera-se o sentido do texto, isso aqui não cai em prova, despenca em prova, beleza? Então, vai tomando nota aí. Questão 2, o item está certo. Questão 3, temos o seguinte. O contrato inteligente bloqueou de maneira automática o uso do dispositivo digital por Alice, porque ela não cumpriu o contrato. A correção gramatical do texto seria mantida se o vocábulo porquê fosse substituído por porquê. Os porquês, tá, não se substituem, porque cada um tem um uso, cada um tem uma aplicação, cada um tem uma função.
tá? Então, vamos relembrar aqui, ó, esse porquê, certo? Porque pode ser uma conjunção subordinativa causal, né? Quando é que ele é uma conjunção subordinativa causal? Quando na frase em que ele está a consequência. Por exemplo, logo você vai dizer assim: passei para o TSE unificado porque estudei muito. Ó, porque estudei muito, causa, consequência, passei. Agora, quando a gente tem só uma explicação, uma justificativa, aí nós temos uma conjunção coordenativa explicativa. É só uma explicação. Aí eu digo o seguinte: volte logo porque vai chover. Perceba que aí não há relação de causa e consequência, apenas há uma justificativa, né? Uma explicação. Ok? Agora, quando a gente tem esse porquê, tá? Que pode aparecer em qualquer tipo de frase, interrogativa, afirmativa, enfim, nós temos, ó, preposição mais pronome, ok? Preposição mais pronome. Aí pode ser pronome relativo, aí vai ser igual a pelo qual e formas variantes, ok? Formas variantes, certo? Ou então pode ser igual a por qual razão. Por qual razão, ok? Então, é a preposição mais pronome. Então, a gente está lidando com classes gramaticais diferentes, com sentido diferente. Então, esse porquê junto não substitui porquê separado. Então, aqui está errado. E vice-versa. Tá? Já dei dois exemplos aí com porquê junto, porquê separado. Eu digo o seguinte, ó. Djavan, né? Numa canção, ele diz: só eu sei as esquinas porque passei. Observe que esse porquê é uma preposição mais pronome relativo. Só eu sei as esquinas pelas quais passei, né? E a música, ó, não sei por que você se foi. Tantas saudades eu senti, né? Ó, não sei por qual razão você se foi. Então, né, eu vou substituir porquê separado por pelo qual ou por qual razão. Então, esses elementos são diferentes, têm classes gramaticais diferentes, o uso diferente e um não substitui o outro. Se eu trocasse porquê aqui, aí eu teria o seguinte: por qual razão ela não cumpriu o contrato? Ou pelo qual ela não cumpriu o contrato? Não cabe, certo? A morfologia aí impede todo o processo sintático e semântico, que cada elemento desse tem o seu lugar. Portanto, né, registre isso aqui, por gentileza, vai fazer diferença. Você vai precisar em outro momento, ok? Avançando aqui, questão 4, temos o seguinte. Para mim, não se trata de um regime com características físicas. Na linha 8, a flexão de singular em não se trata deve-se ao emprego do singular em um regime. A questão está abordando aqui o quê? Concordância. Anote que eu vou colocar aqui, por gentileza, sobre concordância verbal, verbo transitivo indireto mais o se. O que é um verbo transitivo indireto? É aquele que pede complemento com preposição. Que preposição, prof? Pode ser uma das seis que eu vou dizer agora. A, de, em, para, compor. A, de, em, para, compor. No caso, quem trata de, certo? Então, verbo transitivo indireto mais o se. Aí a gente vai ter o quê? Olha só, a gente vai ter aqui, quanto ao tipo de sujeito? Se a questão pedisse isso, sujeito indeterminado. Ok? Sujeito indeterminado. O que mais? O se, esse se classifica como índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado, se é índice de indeterminação do sujeito. Aqui é outra informação que a gente extrai daqui. Agora, quanto à concordância, temos aqui tipo de sujeito, classificação do se. Quanto à concordância, verbo só na terceira pessoa do singular. Ok? Então, não se trata de concordar com um regime, até porque, de um regime, isso aqui é o que? Sintaticamente, objeto indireto. Tá? Porque o verbo é transitivo indireto. Tratar-se aqui não se trata, né? Se é índice de indeterminação do sujeito, verbo transitivo indireto, de um regime objeto indireto. E o verbo não concorda com o objeto indireto.
O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. O sujeito aqui existe, mas eu não sei quem é. Por isso que ele é indeterminado. Ok? Qualquer verbo nesse contexto aqui, nessa situação, fica na terceira pessoa do singular. Né? Deixa eu dar outro exemplo aqui. Ó. Aspira-se a dias melhores. Quem aspira? Não sei. Qual é a função do se? É um índice de indeterminação do sujeito. Sujeito, indeterminado. Ok? Outro exemplo aqui, ó. Acredita-se em discos voadores. Voadores. Quem? Não sei, mas alguém acredita. Então, nós temos aqui, ó, nesses dois exemplos, o se funcionando como índice de indeterminação do sujeito. Sujeito é indeterminado e o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Porque o que vem depois aqui, ó, preposicionado, não é sujeito, mas objeto indireto. O que é um objeto indireto? É um complemento verbal com preposição exigida pelo verbo. Quais são as preposições? Uma das 6. A de em, para, com, por. Beleza? Então, formação muito importante, questão interessante, porque a partir dela a gente extrai aí 3 informações sobre tipo de sujeito, função do se e concordância. Tá? É um assunto que interessa muito, muito mesmo. Questão 4, portanto, errada. Questão 5, temos o seguinte. A substituição do pronome o em reduziu-o a artigos por lhe preservaria a correção gramatical do texto. Isso aqui está errado. Por quê? Ó, função sintática de pronomes oblíquos. Anote aí, por gentileza. Pronome o, a, os e as. Funcionam sintaticamente como objeto direto. A gente vai usar esses pronomes com verbo transitivo direto e verbo transitivo direto e indireto. Ok? Então, o, a, os e as, somente objeto direto. Eu a encontrei, eu a vi, certo? Eu o adquiri. O pronome lhe, enquanto complemento verbal, tá? Ele vai ser objeto indireto. Pode ter outras funções também, mas enquanto complemento verbal, objeto indireto. Então, a gente vai usá-lo com verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto. Ok? Detalhe, pronome oblíquo lhe, nunca, ó, observação, tá? Lhe, nunca, anote isso aí, ó, importante demais. Nunca é objeto direto, ok? Pronome lhe nunca é objeto direto. Ou seja, né? Quando eu digo assim, ó, eu lhe aguardo, eu lhe admiro, todos os verbos que eu vou citar agora são VTD, ou seja, são transitivos diretos. Isso quer dizer o quê? Que eles exigem complemento sem preposição. Tá? Então, se eu digo assim, eu lhe aguardo, eu lhe admiro, eu lhe espero, eu quero lhe abraçar, eu quero lhe ver, eu vou lhe contratar, tá? Então, todos esses verbos, vou lhe visitar, eu vou lhe acompanhar, eu vou lhe... Então, assim, todos os casos que eu citei aqui, o verbo é VTD. O lhe não cabe para eles. E a gente usa muito, né? Não, eu lhe aguardo, eu lhe admiro, eu lhe espero. A gente usa muitas vezes o lhe achando que ele é culto, tá? E usar o a não seria tão interessante. O lhe eu lhe aguardo, eu lhe admiro. Mas o lhe não é culto nem inculto, certo? Ele é apenas um pronome oblíquo que funciona como complemento verbal do tipo objeto indireto. Ok? Ele tem o mesmo valor de o, a, os e as. São complementos verbais. Agora, cada um de uma natureza diferente. O, a, os e as, objeto direto, lhe, objeto indireto. Então, eu preciso observar aqui a transitividade do verbo. Reduziu-o, né, a alguma coisa, né? Então, aqui nós temos reduzir algo a alguma coisa, né? Nós temos aqui, nós não sabemos se esse o, né, retoma pessoa ou coisa. Nós não temos o contexto aqui, né? Somente a frase. Reduziu a artigo. Como aqui já tem a preposição, ó, certo? Aqui já tem a preposição, então esse ozinho aqui vai ser o objeto direto, né? Esse ozinho vai ser o nosso objeto direto, ok?
Estamos ainda na questão 5. Olha só quanta informação você já tem anotado aí. Então, muito importante que você anote tudo, registre tudo. É assim que a gente vai construindo a aprovação, é assim que a gente vai ficando em dia com o português. Aí, se você acabou de entrar agora na live, tá? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Muito bom ter você com a gente aqui, tá certo? Começando nossa manhã de segunda-feira, né? 2 de setembro, certo? Deste mês, né? Começa a primavera, sul e sudeste. E né, espero que o mês seja maravilhoso para você. Seja um mês aí de muita conquista, de muito sucesso. Né? E que bom você começou aí nesta manhã com a gente aqui no AlphaCom, construindo sua aprovação. Tá? Logo, logo você vai agradecer a você, né, por ter insistido. Então, vamos lá, vamos de mais português, né? Português na veia. Tá certo? Ó, pega papel, pega caneta, porque ainda estamos na questão 5. Tem muita coisa boa para a gente ver aqui ainda. Questão 6, temos assim: no trecho, os processos de produção dos objetos que nos cercam movimentam relações diversas entre os indivíduos. Linhas 10 a 12. O sujeito da forma verbal cercam é os processos de produção dos objetos. Vamos fazer uma análise sintática aqui. Ó, os processos de produção dos objetos. Aí nós temos aqui uma oração adjetiva, iniciada por pronome relativo. Esse que é um pronome relativo, ó, pronome relativo. Ele retoma o termo anterior, é substituível por o qual e variantes, que nos cercam, fecha aqui a oração adjetiva, movimentam relações diversas entre os indivíduos. Então, essa oração aqui, ó, é a oração principal, ok? Que é uma oração principal? É aquela que não exerce função em relação a outra. Ela não é subordinada, em outras palavras. Que nos cercam, nós vamos ter aí uma oração subordinada. Então, essa oração aqui, ó, é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Tem pronome relativo. Deixa eu lhe dar uma dica. Todo pronome relativo tem função sintática. Todo pronome relativo tem função sintática. Agora a gente vai identificar a função sintática desse pronome relativo. Né? A questão está dizendo o quê? Que o sujeito da forma verbal cercam os processos de produção dos objetos. Está errado já. Tá? Os processos de produção dos objetos funcionam como sujeito de movimentam. Movimentam. Ele é sujeito da oração principal. Na oração subordinada, deixa eu apagar tudo aqui, ó, dê um print aí. No 3, 1, 2, 3. Ok? A oração subordinada vai ter o seu próprio sujeito. No cercam, ó, verbo transitivo direto, cerca, cerca algo. Nos, e esse que é o sujeito. Esse que é o sujeito. Geralmente, as funções do pronome relativo que ou são sujeito ou objeto direto. Claro, o pronome relativo que pode ter várias funções sintáticas. A gente consegue perceber facilmente as 6, 7 funções. Tá? Mas as que mais aparecem em prova, porque aparecem nos textos, são a função de sujeito e de objeto direto. Então, como esse nos aqui já é objeto direto, o que é o sujeito. Agora, como é que eu faço para saber a função sintática do pronome relativo? Você vai fazer o seguinte, esse que, né, ele retoma o termo anterior. Nós temos aí os processos de produção dos objetos que nos cercam. Então, esse aqui retoma os objetos, né? Se eu colocasse os objetos aqui no lugar do que, qual seria a função desse termo? Os objetos no lugar do que? A função desse termo seria sujeito. Aí eu teria os objetos nos cercam. O pronome relativo que, assim como qualquer pronome relativo, né? Ele assume a função sintática do termo anterior a ele. Principalmente o pronome relativo que, né, que é o que mais aparece em prova. É chamado de relativo universal, porque por ser neutro, ele retoma nome masculino, feminino, singular, plural, pessoa, coisa, animal. Né? Ó, muitos usos aí tem esse que. Então, ele sempre se refere ao termo anterior, substitui o termo anterior e assume a função sintática do termo anterior. Ele assume essa função na frase dele, na frase em que ele se encontra, tá certo? No trecho do qual ele faz parte. Então, como esse que retoma objetos,
Se a gente colocasse objetos no lugar do que, então esse que seria sujeito. Então, aí está errada a questão 6. Vou dar um exemplo aqui, ó. Outro exemplo, para ficar mais fácil você entender. Eu digo o seguinte, ó, conheço o aluno que estuda. Primeira oração, conheço o aluno. Segunda oração, que estuda. Esse que é substituível por o qual? Sim ou não? Sim, né? Então, eu posso dizer assim, conheço o aluno o qual estuda. Qual é a função sintática do que? Se eu tirasse o aluno e colocasse em cima do que, então eu teria o aluno estuda. Então, o aluno seria sujeito do verbo estudar. Então, esse que é sujeito do verbo estudar. Ele assume a função sintática do termo que ele substitui. Ok? Outro exemplo aqui, ó, do que objeto direto. Por exemplo, ó, li o livro que você indicou. Li o livro que você indicou, certo? Esse que retoma livro. Ok. Ele é igual ao qual, retoma livro. Se eu colocasse livro em cima do que, ou no lugar do que, eu teria livro você indicou. Então, você, sujeito, indicou o verbo transitivo direto, porque quem indica, né, indica algo, no caso aqui, ok? E o que, objeto direto desse verbo, que é objeto direto. Então, para saber a função sintática do pronome relativo que, certo? Você faz o seguinte, vê qual o termo que ele substitui, põe no lugar dele e vê que função teria. O onde, pronome relativo, exerce função de adjunto adverbial de lugar. O cujo, em geral, é adjunto adnominal. Então, assim, o que mais interessa em prova, principalmente na banca Sebrasp, é o quê? Que muitas vezes hoje está na função de sujeito ou na função de objeto direto, como eu coloquei aqui para você, né, no exemplo 1 e no exemplo 2. E aí vale lembrar, né, que o sujeito, o termo, os processos de produção dos objetos, esse termo não é sujeito de cercam, é sujeito de movimentam, porque a oração principal é o que não tem o que no cerco. A oração principal é os processos de produção dos objetos movimentam relações diversas entre os indivíduos. Ok? Que no cerco, oração subordinada adjetiva restritiva. Você vê que a gente está falando disso mais de uma vez, né? De oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque é um assunto muito recorrente na banca. A gente precisa ir à prova, né, dominando bem esse aspecto aí da sintaxe. Ok? Então, questão 6, item errado. Questão 7, temos o quê? Temos aqui o seguinte. Nem todos os escritos foram destinados a se tornar arquivos cuja proteção os defenderia da imprevisibilidade da história. Seria mantida a correção gramatical do texto com alteração do sentido original, caso se inserisse uma vírgula logo após a palavra arquivos. Observe, ó, após a palavra arquivos, nós temos o quê? Pronome relativo cujo. Pronome relativo cujo inicia oração adjetiva, cuja proteção os defenderia da imprevisibilidade da história. Então, o que nós temos aqui? Olha só como a banca é interessante. Ela não disse que a vírgula está antes do cujo. A vírgula está depois de arquivos. Porque se ela dissesse vírgula antes do cujo, aí eu já iria ativar a seguinte informação. Cujo é pronome relativo. Pronome relativo inicia oração adjetiva. Né? Inicia oração adjetiva. A oração adjetiva sem vírgula é restritiva. Delimita o sentido. Se refere apenas a alguns, não a todos. E usando vírgula, a gente vai ter o quê? Explicação ou generalização. Ok? Então, né, o que diz aí? Ó, seria mantida a correção gramatical do texto. Perceba que não é a primeira questão que a gente está vendo aqui nessa linha de raciocínio. Embora com alteração do sentido original, caso se inserisse uma vírgula logo após a palavra arquivos. Lembra que eu falei a você? Ó, é importante conhecer a banca, né, porque ela replica conteúdo, no sentido de manter um padrão de construção, nesse sentido aí. Você vê que esse padrão de construção aqui a gente já viu em outra questão, mudando a frase, mudando o exemplo.
o texto é diferente, mas a ideia, né, o princípio que rege a questão é o mesmo, né? A ideia é a mesma. Então, o item está certo. A oração continua sendo adjetiva, tá? Ela agora passa a ser explicativa. E aí o sentido muda. A gente deixou de restringir para explicar, generalizar. Vamos avançar? Questão 7, item correto. E assim, né, a gente vai ficando em dia com o português, assim a gente vai construindo a aprovação. Beleza? Então, vamos lá, né? Temos aqui próxima questão, português na veia, né? Quem vem a uma aula de língua portuguesa quer português. Então, vamos continuar nessa imersão. Seja muito bem-vindo você que acabou de entrar aqui na aula, tá certo? Ó, já encaminha um link para alguém, salva o link, tá bom? Depois você vê de novo a aula, tá? Tenta resolver as questões também, sobretudo aquelas em que você teve mais dúvida, tá certo? E assim a gente vai ficando em dia com o português. Vamos lá. Vamos aqui de questão 8, né? Só ao anoitecer, Gregor acordou de um sono pesado, parecido com um desmaio. Por certo, não teria acordado muito mais tarde, mesmo que ninguém o perturbasse, pois se sentia suficientemente descansado e refeito. Sem prejuízo do sentido original do texto, a expressão mesmo que, esse R3 é referência 3. Né? Você pode encontrar na prova R3 ou L3, né? Que é linha. L é o linha e o R é a referência. Esse R é muito comum, tá? Poderia ser substituído por entretanto. Vamos lá. Aqui nós temos o mesmo que, ó, mesmo que ninguém o perturbasse. Esse mesmo que tem um sentido de embora, tá? Aqui é uma conjunção subordinativa concessiva. Qual é a conjunção modelo para todas as concessivas? É o embora, tá? Só há concessão onde cabe o embora, ok? E esse entretanto é o quê? É uma conjunção coordenativa ali, é natureza diferente, adversativa. Adversativa. Ok? Só, sem prejuízo do sentido original do texto. O que eu faço? Eu substituo, né, e verifico se há prejuízo ou não. Ó, entretanto, ninguém o perturbasse. Né? Entretanto, ninguém o perturbasse. Não dá certo, né? Então, uma dica: quando a banca pedir para você substituir, substitua. Né? Às vezes, você nem precisa saber, né, o que é um conectivo e outro conectivo. Basta substituir, ok? Então, nós temos aí uma conjunção subordinativa concessiva no original e a reescrita com substituição usando um conectivo, né, de coordenação. Então, não substitui. Então, questão 8 está errada. Deixa eu dar uma dica a você, ó. Conjunções que você precisa saber mesmo assim, tá? Claro, o ideal é que saiba todas, né? São 5 coordenativas e 10 subordinativas. Agora, aquelas mais assim, prof, quais são aquelas mais que caem? Então, deixa eu dizer aqui para você, ó. Em se tratando de coordenativas, temos as adversativas. Quais são, né? As principais. Eu vou falar aqui, depois você anota, tá certo? Depois você volta o vídeo e anota, tá bom? Ó, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, senão igual a mas e igual a mas. Como assim, professor, não igual a mas? Por exemplo, ó, temos carro não por luxo, senão por necessidade, mas por necessidade. E o i igual a mas também, ó, ela saiu e ainda não voltou. Essas são as adversativas. Também caem bastante as conclusivas, que tem o portanto aí como conjunção modelo, paradigma. Eu tenho logo, pois, portanto, por isso, por conseguinte, então. Das subordinativas, queria que você memorizasse e guardasse as causais, que tem o porquê como conjunção modelo, ó. Porque, já que, visto que, uma vez que, porquanto, na medida em que, não é a medida que é proporção. A medida que, por exemplo, à medida que vivemos, amadurecemos.
Proporção é quando duas ações acontecem ao mesmo tempo. À medida que vivemos, amadurecemos. Na medida em que é causa, né? A causa gera consequência. Por exemplo, ó, logo você vai dizer assim, na medida em que estudei, passei. Ou seja, porque estudei, passei. E o como também iniciando frase é causa, como iniciando frase. Logo você vai dizer assim, ó, como estudei, passei. Ok? Como só é causa iniciando frase. Se ele não iniciar a frase, ele não é causa. Ok? E outro grupo aqui, são 4 que eu queria que você guardasse bem, são as concessivas, que tem no embora a conjunção modelo, certo? Aí eu tenho embora, ainda que, mesmo que, por mais que, posto que, conquanto, certo? Malgrado, não obstante, ok? São as principais. E o embora é a que serve de modelo aí de paradigma. Portanto, a questão 8 está errada. Essa substituição aí não cabe. Conhecer as conjunções me ajuda, né, a ter segurança na hora de fazer essas substituições, tá bom? Vamos de questão 9 agora. Temos o seguinte, sobre acento gráfico. A ausência de acento agudo em ideias está em conformidade com as regras ortográficas vigentes. Sim ou não? Né? Ideias, né? Inclusive, né, depois que a gente teve o novo acordo ortográfico, né, que entrou em vigor em 2016, a AOLP, né, está formatada desde 1990, que é o Acordo Ortográfico de Língua Portuguesa, né, OLP. Nós temos aí desde, né, 1990, exatamente, né? Você pode baixar esse material, viu, na internet, né? Você pode colocar assim, ó, AOLP, Acordo Ortográfico de Língua Portuguesa, 1990, tá? Ele serve de parâmetro e base para muitos concursos. Entrou em vigor, né, em 2016. E esse acento de ideias caiu, tá? Prof, como é que eu sei, né? Qual é a dica? Então aqui está certo, tá? Nós temos o seguinte, ó, anote aí por gentileza, ditongos abertos, né? Quais são os ditongos abertos que nos interessam aqui? São 3, ó. Ei, oi e el, ok? Ei, oi, el. Aberto é pela pronúncia mesmo. Ó, meu tem o ditongo eu, fechado. Céu é aberto, ó, el, ok? Então, esses ditongos abertos, ei, oi, el, né? Só tem acento, ó, em palavras oxítonas. O que é uma palavra oxítona? Quando tem a tonicidade na última sílaba. Ou nos monossílabos, que só tem uma sílaba. Ok? Exemplo aqui, ó, de ei, né? Por exemplo, coronéis. Coronéis. Se tiver plural, não faz diferença, tá? Ok? Coronéis. Oi, herói ou heróis, tanto faz. Tá? Herói ou heróis. E el, troféu, por exemplo. Singular ou plural, tanto faz. Monossílabos, plural de mel, mês. Então, ó, mês. Tá? Plural de mel pode ser mês ou meles, ok? Mas não é muito comum não, né? A gente usar plural de mel. Os mês. Oi, dói, por exemplo, né? E el, céu, ou céus, ok? Então, esse ditongo aberto, o que é um ditongo, hein, mesmo, hein? Ditongo é um encontro de uma vogal e uma semivogal. Semivogal e vogal na mesma sílaba. Caso de pai, mãe, ok? Agora o seguinte, MOBS. Em palavras paroxítonas, o que é uma palavra paroxítona? É aquela que tem a tonicidade na penúltima sílaba. Que é uma palavra oxítona, tonicidade na última sílaba. Ok? Paroxítona, tonicidade na penúltima sílaba. O acento não acontece. Essa foi a mudança aí com o novo acordo ortográfico. O acento dos ditongos abertos e, oi, el, né? Só existe em palavras oxítonas e monossílabas. Palavras paroxítonas não tem. Por isso que herói tem acento, mas heróico não tem. Ó, paroxítona. Ideia não tem. Vamos escrever ideia separado aqui, ó. Ideia. Ó, ditongo aberto, eia que não tem. Jiboia, colmeia, assembleia, não tem, certo? Então, em palavras paroxítonas, esse ditongo aberto perdeu o acento. Ok? Então, corretíssimo aí, ideias. Inclusive, essa palavrinha, de acordo com os meus dados, né,
o acesso que eu tenho a questões é que mais cai. Tá? Então já sabe. Ideias e herói. Ideia e herói. Tá? Já sabe. Herói tem acento. Heróico não. Ideias não tem mais de forma alguma. Ok? Questão 9, portanto, item correto, né? Questão 10, temos o seguinte, ó. Também, né, novo acordo ortográfico aí. Conforme as regras oficiais de grafia coexistem, poderia ser grafado alternativamente como coexistem. Ó, prefixos. Anote aí, por gentileza. Prefixo é um elemento que vem antes do radical e altera o sentido do radical. Existem dois prefixos que nunca têm hífen. Nunca. Não importa se a repetição de letra. Prefixo co, ó, co. Aí eu vou dizer, ó, cooptar, sempre sem hífen, tá? Cooptar, coordenar, ok? Coautor, copiloto. Então a gente aprende o quê, né? Quando o prefixo termina com uma vogal ou uma letra qualquer e o segundo elemento começa com a mesma letra, então letras iguais, hífen. Letras diferentes, sem hífen. Não é assim? Mas aqui mesmo có sendo seguido de uma palavra que começa com O, mesmo ré sendo seguido de um elemento que começa com E, não tem hífen. Có e ré nunca tem hífen. Então eu vou colocar aqui, ó, reeleger, certo? Ó, reeleição, refazer, ok? Ó, sempre sem hífen, tá? Ó, sem hífen. Então essa substituição aqui está errada, ok? Eu não posso fazer essa substituição, ok? Agora, por outro lado, ó, além, anote aí, por gentileza, além, a quem, recém e sem, aí esses elementos com hífen sempre, ok? Além mar, a quem oceano, recém-casado, sem terra, ok? Outro prefixo aqui que é sempre com hífen, importante registrar, tá? Prefixo ex e vice. Ó, sempre com hífen. Bacana? Então anote aí, né? Ex-diretor, né? Vice-prefeito. Então, esses dois prefixos sempre com hífen. Então, sempre com hífen aqui, ó. Além, a quem, recém, sem, ex e vice. Com hífen. Sem hífen, có e ré. Ok? Não importa, ó, se a letrinha aqui repete. Ok? Então, essa é a nossa questão 10. Né? E o tempo passa rápido, né? E que bacana quando a gente está estudando, concentrado, a gente nem percebe o tempo passar. Tá? Seja muito bem-vindo mais uma vez, tá? Seja muito bem-vindo. Ó, já deixa o seu like aí, muito importante, tá certo? Anota tudo. Depois, ó, volta à aula se você chegou agora, tá? Para você pegar todas essas informações. Nosso foco aqui tem sido TSE unificado, Polícia Judiciária, mas se você vai fazer outro concurso elaborado por outra banca, não tem problema. O conteúdo que a gente está vendo aqui, ó, como este, serve para qualquer concurso. Agora aqui a gente estuda o português de acordo com a banca. Aí a gente conhece a disciplina e a banca. Aqui é muito bom conhecer a banca, né? Vamos lá? Vamos de questão 11. Questão 11 temos o seguinte, questão muito boa. João, seu secretário, comprou um apartamento em New York. A retirada da vírgula após secretário mantém a correção gramatical, mas não o sentido do texto. Olha só, do jeito que nós temos aqui, João é o sujeito de comprou. Seu secretário é um aposto explicativo. Aposto. O que é um aposto? É um termo que explica ou esclarece outro. João é o sujeito. Então, João comprou um apartamento em Nova York. Aí a questão está dizendo o seguinte, a retirada da vírgula após secretário. Aí a gente vai ter o seguinte, ó. João, vamos lá, pegar aqui a nossa borrachinha. Ó, vamos ver como é que vai ficar a frase agora, certo? Aí eu tenho o seguinte, ó. Opa, aqui é o marca-texto, né? Vamos lá, pegar a caneta. Pronto, aqui. Ok. João, seu secretário, comprou um apartamento em Nova York. Agora, olha só sem a vírgula, né? João, sem a vírgula depois de secretário, né?
João, ó, virou vocativo agora. Seu secretário comprou. Comprou. Pronto. Nos interessa só até aqui. Observe que agora eu tenho o seguinte, ó, João é um vocativo. Vocativo é o quê? É um chamamento, é uma invocação. E seu secretário é o quê? É o sujeito. Perceba que as relações sintáticas foram alteradas e o sentido também. Então, ó, a retirada da vírgula após secretário mantém a correção gramatical, mantém, né? Continua correto. Gramaticalmente está correto, mas não o sentido do texto. Perfeito, o sentido mudou. Porque João, antes João tinha comprado apartamento, né? E João era secretário. Agora, o João é só um vocativo, ou seja, eu estou me dirigindo a João para dizer que o secretário dele, né, comprou o apartamento. Então, as relações sintático-semânticas foram alteradas. A correção gramatical se mantém, mas não o sentido. Porque agora é o seu secretário que comprou. E o seu secretário não é João. Aqui eu estou lidando com duas pessoas. João, seu secretário, comprou. Acima, João, seu secretário, comprou. É a mesma pessoa. Porque o aposto é apenas um termo acessório que traz uma informação sobre outro termo. Então, o item está certíssimo. A correção gramatical se mantém, mas não o sentido do texto. Olha só como uma vírgula faz diferença. Não é isso? Ok? Em muitos e muitos casos, a banca pergunta sobre vírgula. A gente já viu aí, né? Vírgula depois da palavra arquivos, que era antes do cujo, se o sentido se alterava ou não. Então, isso aqui é muito comum na banca, tá? Questão 11, vamos anotar aqui, o item está certo. Questão 12, tá? Vamos ver se a gente consegue dar conta de todos que eu preparei para você. Estão sujeitas a preocupações. O emprego do sinal indicativo de crase no a prejudicaria a correção gramatical do texto. Isso aqui está certo. Por quê? Ó, a no singular, nome no plural, crase nem a pau. Certo? Anote aí, a no singular, nome no plural, crase nem a pau. Dá até a musiquinha, né? Ó, a no singular, nome no plural, crase nem a pau. Por quê? Falta o artigo. Então, eu tenho aqui, ó, crase nem a mais a, gente viu na primeira questão, sujeitas a. Aí nós temos a palavra preocupações. Qual é o artigo que acompanha a palavra preocupações? É o artigo as. Não apareceu, faltou o artigo. Nós temos o primeiro ao, que é a preposição. Só ocorre crase se eu tenho dois as que se encontram, né? Então, o segundo a faltou. Então, eu digo assim, ó, não vou a festas. Ó, quem não vai a. Ok, primeiro a eu já tenho. Agora, qual é o artigo que acompanha a palavra festas? É o artigo as. Tem as aí? Tem não, então faltou o artigo. Então, não ocorre crase com a no singular seguido de nome no plural porque faltou o artigo. Ó, aqui eu digo o seguinte, a caneta, as canetas. É assim? A caneta, as canetas. Então, se eu tenho um substantivo no plural, o artigo deve estar no plural. Eu digo a casa, as casas. Então, se eu tenho aqui, ó, nome no plural e o a no singular, nome no plural, não ocorre crase, pela ausência do artigo. Não é porque a gramática proibiu, certo? Crase é um fenômeno, né? É um fenômeno sintático. E sintaxe é o quê? É a inter-relação entre as palavras. Então, se falta um dos as, que às vezes falta o primeiro, preposição. Por exemplo, ó, a aula começou. Esse a é só artigo, não tem preposição. Não ocorre crase pela ausência da preposição. Eu digo assim, ó, aguardei a aula, né? Aguardei a aula. A aula, esse a é só artigo, que quem aguarda, aguarda algo ou alguém. Então, na ausência de um dos as, não ocorre crase. Aqui não ocorre crase pela ausência do artigo. Então, questão 12 aí também está correta, ok? Vamos de questão 13. A gente dá conta de todo o material que a gente preparou para esta aula. Temos o seguinte, o líquido obtido após a maceração das folhas e o descanso de uma solução com álcool
é indicado para muitas aflições. Agora vem a pergunta. A correção gramatical do texto seria mantida se, no trecho após a maceração, fosse empregado acento indicativo de crase, ó. Após a maceração. Aqui não tem crase, viu? Ó, não tem crase aqui. Dado que a expressão nominal está antecedida da palavra após, a qual faculta o uso desse acento. Não tem crase aqui, porque é impossível haver crase. Ó, anote aí, por gentileza. Não há crase depois de preposição. Por quê? Porque já tem a preposição. Ó, o que é crase? Crase é uma preposição a, né? Preposição a mais outro a, certo? Preposição a mais outro a. Então, se já há uma preposição na frase, não há crase. Lembra aí quais são as preposições? Né? Existem dois grupos, né? As essenciais e as acidentais. Vamos falar das essenciais. Quais são? Ó? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sobre e sob. Então, com uma dessas preposições não há crase. Então, eu digo assim, ó, por exemplo, ó, eles estavam perante a rainha. Perante a preposição. Então, aqui é só um artigo. Então, não ocorre crase após preposição, depois de preposição, ok? Então, aqui a gente já viu nesta aula, né, várias situações de crase, várias situações de que, oração adjetiva, vírgula também, tá certo? Então, anota tudo aí. É assim que a gente vai construindo a aprovação e ficando em dia com o português. E tá com o dedo no like, beleza? Valeu, né? Vamos que vamos. Ó, questão 13 errada, questão 14. Vejamos aqui. Tá? Questão 14, temos o seguinte. Existem hoje no Brasil, né? Esse número aí, 2.500.842 crianças entre 5 e 15 anos que trabalham. A oração que trabalham tem natureza restritiva. Primeiramente, vamos ver se esse que é pronome relativo. Tá? Ele é pronome relativo quando ele é substituível por o qual, né? E variantes. As quais trabalham, né? Crianças as quais trabalham. Esse que retoma criança. Então, posso trocar por as quais. Então, esse que é pronome relativo. E a gente já viu nesta aula que o pronome relativo inicia a oração subordinada adjetiva. Não é isso? Pronome relativo inicia a oração subordinada adjetiva. Ok? Então, né, nós vamos aqui marcar o item como correto, né? Tem natureza restritiva, ou seja, em outras palavras, nós temos uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, questão 14, o item está certo. Deixa eu anotar aqui no meu gabarito, questão 14 certa. Questão 15, acho que a gente vai dar conta aqui de tudo, viu? Questão 15, temos assim, ó. O presidente norte-americano busca o governo soviético na esperança de convencê-lo de que o evento foi um acidente e por isso não deveria haver retaliação. A expressão por isso foi empregada com sentido concessivo. Ó, por isso, né, a gente já citou anteriormente, é uma conjunção coordenativa conclusiva. Olha só como é importante aqui na banca conhecer as conjunções. Tá? Então, não tem valor concessivo, tem valor conclusivo. Concessivo, tá? A gente já viu o mesmo que, né, em outra questão, lembra? É tudo aquilo que tem valor de embora. Ó, embora estivesse chovendo, fui à praia. Ok? Esse por isso equivale a portanto. Logo, pois, portanto, por isso, por conseguinte, então, são conjunções conclusivas. Muito importante na banca Sebrasp conhecer conjunções, tá? Porque ela trabalha muito com questão de reescrita por meio de substituição, trabalhando conectivos, ok? Então, principalmente aquele grupo, né,
que eu indiquei para você? Algumas questões aí, ok? Questão 15, errado. Questão 16, temos aí o seguinte. Um conjunto de estratégias que visam minimizar os danos. A substituição da forma verbal visam, temos aqui, ó, visam, primeiro período do primeiro parágrafo, por visa, manteria a correção gramatical do texto. Perfeito. Então, aqui eu teria o seguinte, ó, que visa, vamos colocar esse Mzinho entre parênteses, né? Que visam, aí ele está retomando o quê? Estratégias. Esse que é um pronome relativo, ó. Esse que, deixa eu apagar tudo aqui. Esse que é o sujeito do verbo visar, tá? Sujeito de visa ou visam, ok? Então, esse que, se ele retoma estratégias, então eu tenho visam. Se ele retoma conjunto, aí eu tenho visa. Por isso que aqui eu posso dizer visa também. Aí, quando eu uso aqui o singular, eu altero o referente do que, certo? Com o plural, o referente é estratégias. Com o singular, o referente é conjunto. Ó, por isso que é importante aqui saber a função sintática do pronome relativo. A gente já viu como é possível isso, né? Eu vejo qual o referente dele e põe no lugar dele. Então, se o referente dele é conjunto, eu tenho conjunto visa minimizar. Se o referente dele é estratégias, eu tenho estratégias visam minimizar. Ok? Então, poderia sim, sem problema, 16, trocar visam por visa. Aí, nesse caso, é importante deixar bem claro, né? Que o referente do que muda. Não é isso? Beleza? Questão 17. Temos aí o seguinte, ó. É possível erradicar a fome por meio de ações integradas que aliviem as condições de miséria e que estejam articuladas com uma política econômica. A forma nominal articuladas está no feminino plural porque concorda com o antecedente ações integradas. Vejamos se isso é correto. É possível erradicar a fome por meio de ações. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Substantivo coordena a flexão. Ações integradas que aliviem as condições de miséria e que estejam, condições integradas que estejam articuladas. Então, são ações integradas e ações articuladas. Perfeito. Né? Então, nós temos aqui o substantivo ações coordenando a flexão de gênero e de número. Então, o item está certo. Quando se fala em gênero, a gente está falando de masculino e feminino. Quando a gente está falando de número, a gente está falando de singular e plural. Ok? Então, perfeito. Questão 17. Questão 18, temos aí o seguinte. Né? Impondo critérios bastante rígidos. A correção gramatical do texto seria mantida se a palavra bastante fosse flexionada no plural, para concordar com o substantivo critérios. Esse bastante é igual a critérios muito rígidos. Então tá errado, não pode não, tá? Ok? Agora, uma observação, tá? Bastantes. Pode ser igual a muitos, aí tem plural. Por exemplo, comprei muitos livros, bastantes livros. Pode ser igual a muitas, comprei muitas revistas, bastantes revistas. Ou pode ser igual a suficientes. Por exemplo, suas notas serão bastantes para a sua aprovação. Suas notas serão suficientes para a sua aprovação. Ok? Mas se o bastante é igual a muito, ele é invariável. É só assim, não flexiona. Ok, meu aluno, minha aluna, conseguimos aí dar conta do material que eu tinha preparado para vocês, 18 questões, né? Sem estresse, de forma bem tranquila. Aqui eu queria deixar nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso canal no YouTube. Garanto que você vai gostar, tá certo? Então, muito bom estar com você, certo? Obrigado pela sua companhia, né? Acompanhe o AlphaCom. Aqui temos eventos gratuitos e de qualidade todos os dias, manhã, tarde e noite.
né? E ainda mais convido você a conhecer os cursos que estão sempre atualizados, prontos para você mandar ver do seu concurso. Então, vem ser aluno AlphaCom, beleza? Vem ser alfartano. Então, ó, obrigado pela companhia. Ó, beijão no coração, ótima semana letiva, tá só começando, tem muita coisa boa vindo aí, se Deus quiser. Conta com a gente, viu? Tamo junto. Forte abraço.